Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Mais uma aula de Excel aqui e dessa vez a gente vai te mostrar como a gente vai usar o índice e Corresp aqui dentro do Excel, beleza? O índice Corresp é uma alternativa aí para a gente fazer procuras para trás, brincar aí com cenários na hora de escolher algum determinado valor e a gente vai te mostrar aqui o poder dessas duas fórmulas combinadas em conjunto, beleza? Então, galera da edição vai rodar a vinheta e eu te vejo depois da vinheta. Até já! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA ou Power BI toda semana. E se você quiser receber essas aulas de forma gratuita, é só você se inscrever e ativar o sininho das notificações para você estudar com a gente aí, baixar os materiais e etc. Beleza? Falando em materiais, a gente já deixou no link da descrição aqui o material completo dessa aula. É só você baixar lá e acompanhar com a gente na prática aí para aprender a usar essas duas fórmulas. Tranquilo? Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Aqui, a gente tem primeiro a fórmula índice, em que eu vejo aqui, ó, tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. E aí, o que eu poderia fazer aqui? A partir do número escolhido aqui nessa primeira linha, ele chegar aqui e trazer o mês correspondente, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho o seguinte, ó, vou só alterar aqui para mês correspondente, tá? Então, vou deixar aqui o correspondente só. E aí, o que vai acontecer? O índice, ele vai trazer aqui pra gente exatamente isso. Então, através de linhas, né, eu tenho uma matriz e aí eu escolho uma posição que eu quero ali. Então, como que a gente vai funcionar? A gente vai trazer aqui o igual e aí eu vou digitar índice com acento. Tranquilo? Depois que eu digitei o índice com acento, eu vou apertar o Tab aqui para entrar nessa fórmula e aí, basicamente, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter alguns argumentos aqui na hora da gente selecionar esses caras. Beleza? O primeiro argumento é a matriz que eu quero. Então, eu quero selecionar todo mundo aqui, ó, do primeiro 1 aqui, beleza? Da célula B4, dou um Ctrl Shift, seta para a direita, e um Ctrl Shift, seta para baixo. Já tenho aqui B4 até G5, beleza? Então, eu quero nessa matriz aqui esses caras. Vou dar um ponto e vírgula, e aí, número da linha. Se eu quisesse trazer o mês, o que ele iria fazer aqui pra gente? Ele iria trazer a coluna número 1. Se eu quisesse o número do mês, ele ia trazer a linha número 1, mas eu quero que ele me traga o mês correspondente por extenso. Então, a primeira linha é a linha dos números dos meses e a segunda linha é a linha dos nomes dos meses aqui. Então, eu vou marcar o 2, vou colocar aqui o ponto e vírgula, e aí, número da coluna. Qual é o número da coluna aqui? Eu posso clicar aqui nesse 4, ó. Por quê? Porque aí, se eu trocar o número do mês aqui, ele já vai me trazer a correspondência certinha, ó. Vou fechar o parênteses, dar um Enter, e aí ele trouxe abril, ó. Por quê? Na segunda linha, né? Então ele trouxe aqui o abril, e aí ele poderia vir qualquer um desses caras, porque era a segunda linha que a gente marcou lá com 2. Só que o que eu quero? Eu quero o mês de número 4, ó. Então ele pegou exatamente na quarta coluna e na segunda linha, que foi esse cara aqui, que é o abril. Se eu troco aqui para 3, por exemplo, ó, ele vai me trazer o março. Se eu troco aqui para 2, fevereiro, e assim por diante. Beleza? Então, daria pra gente fazer isso aqui também. Tranquilo? E aí, só para mostrar para você um exemplo de novo, o que eu poderia fazer aqui? Qual é o problema que a gente encontra em usar só o índice? Se eu tenho aqui o mês escolhido e agora eu quero o número correspondente, o que vai acontecer? Eu não consigo adotar esse cara aqui, ó, por exemplo, na hora de fazer o inverso. Ó. Então, por exemplo, se eu tento aqui fazer o índice dessa matriz, tá? Dou um ponto e vírgula. E aí, eu venho aqui, né, e seleciono o número da linha. A linha de janeiro, por exemplo, ó, ponto e vírgula, e aí o número da coluna eu coloco um 2 aqui, ó, porque eu queria a linha correspondente a janeiro e a coluna número 2 para trazer o mês desses caras aqui. Fecho o parênteses, dou um Enter, ele vai me dar um erro de valor. Por quê? Porque esse cara aqui, ele não é uma coluna numérica. Então, ele dá um problema na hora que a gente está procurando textos aí, usando só o índice sozinho, tranquilo? Então, como que a gente vai fazer para resolver esse problema aqui dos textos aqui dentro do nosso Excel aqui da fórmula índice? Tem uma fórmula que a gente pode usar, que é a fórmula Corresp. Então, qual a fórmula que a gente vai trazer aqui? Imagina aqui que eu tenho, né, exatamente igual, só que aqui, ó, eu tenho junho primeiro, depois janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E aqui eu tenho
a loja que eu quero procurar. Lucas, daria para fazer com PROC-V? Não. Por quê? Porque o PROC-V, se eu faço isso aqui, ó, tento procurar, por exemplo, Cabo Frio, e aí retornar para trás, ó, se eu tento retornar, por exemplo, o mês referente a fevereiro, que era a terceira coluna aqui, ele vai me dar um erro, ó. Por quê? O PROC-V, ele não procura para trás, ele só procura para frente. E aí é exatamente isso que o índice Corresp resolve. Tranquilo? Então, como que eu faria aqui para achar, por exemplo, nesse caso aqui, tá? A gente não vai trazer os valores ainda, só a loja correspondente a Cabo Frio. Eu vou usar a fórmula Corresp. E aí, o que a fórmula Corresp vai fazer? Ela vai transformar em um número uma aparição de um texto aqui. Então, eu vou selecionar, por exemplo, só esses caras aqui, ó, de Angra dos Reis até Mangaratiba, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é, cheguei aqui pro lado um pouquinho, e aí vou trazer aqui, ó, igual Corresp, beleza, vou dar um ponto e vírgula, vou dar um tab para entrar na fórmula, e aí o que vai acontecer, ó? Valor procurado é o Cabo Frio, vou dar um ponto e vírgula, e aí matriz procurada, qual é a minha matriz? Esse cara aqui, ó, então selecionei as lojas aqui que eu quero. Se o Cabo Frio é o quarto caractere aqui, né, é o quarto cara aqui da minha tabela, ó, Angra dos Reis é o primeiro, Armação dos Búzios é o segundo, Arraial do Cabo é o terceiro, Cabo Frio aqui é o quarto. Exatamente isso que ele vai ter que me dar, ele vai ter que dar o número 4, beleza? Então vou dar um ponto e vírgula, e aí eu quero quem é menor do que Cabo Frio, maior do que Cabo Frio ou igual a Cabo Frio. Eu quero quem é igual a Cabo Frio, então vou marcar aqui correspondência exata, botando um 0, fechando parênteses e dando Enter. E aí ele me trouxe exatamente o 4. Ó. Se eu troco aqui, por exemplo, para Angra dos Reis, 1, Armação dos Búzios, 2 e Mangaratiba, número 5. Beleza? Então, se tu chegou até aí, tá curtindo a aula aqui até agora, já aprendeu alguma coisa nova, deixa o like aí e se inscreve no canal, porque se você se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações, você vai receber toda semana pelo menos 3 videoaulas como essa, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é, quero fazer o mesmo esquema aqui para fevereiro, beleza? Então eu quero achar fevereiro aqui dentro desses cabeçalhos, que ele vai me dar o número 3, ó, porque 1 é junho, 2 é janeiro, 3 é fevereiro. Então o que eu vou fazer? Igual Corresp, beleza? Aperto o Tab, e aí o que eu vou fazer? Ó? Valor procurado. É o próprio fevereiro, que está aqui na C14, ó. Se você não conseguir clicar aqui na C14, você pode clicar aqui na célula de baixo e dar uma setinha para cima, beleza? Ponto e vírgula. Qual vai ser aqui a minha matriz procurada? Ó, a minha matriz procurada, aonde que eu vou ter que procurar quem é igual a C14? De B5 até G5. Então, ó, selecionei de B5 até G5, ponto e vírgula, e aí o que eu vou fazer? Maior do que fevereiro, menor do que fevereiro ou igual a fevereiro? Igual a fevereiro. Então, eu vou dar um 0 aqui, fechar o parênteses e dar um Enter. E aí, o que o Corresp vai resolver aqui pra gente? Ó? Mesmo com caracteres textuais, ele vai conseguir achar um número aqui pra gente. Ó. E aí, ele resolveu esse problema. Ele matou o problema aqui do índice. Por quê? Porque aqui ele não conseguia procurar só com o índice sozinho. Então, o que a gente vai poder fazer aqui agora? Nos dois argumentos aqui, que a gente já olhou aqui da fórmula índice, a gente vai poder colocar um Corresp aqui e vai conseguir trazer aí, por exemplo, esse cara aqui, beleza? Então, o que eu faria aqui? Vou chegar aqui e vou falar, pô, beleza, agora eu quero, mesmo que para trás, pesquisando para trás, como o PROC-V faria, ele, cara, vai conseguir buscar aqui e não vai dar um erro, que nem o PROC-V deu aqui embaixo. E aí, como é que a gente vai fazer esse simulador aqui, por exemplo, de buscar aqui esses caras? A gente vai usar as fórmulas índice e Corresp juntas. Então, qual é o case que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a loja, e aí eu quero fazer uma ferramenta que quando eu selecione a loja aqui, ó, Angra dos Reis, Armação dos Búzios, etc., ele me dê o faturamento baseado no mês que eu selecionar. Se eu selecionar março, ele vai ter que me dar o mês daqui. Se eu selecionar abril, ele vai ter que me dar o valor daqui. E assim por diante, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui na célula do faturamento, vou começar com igual, a minha fórmula, e aí vou colocar o índice aqui, ó. Beleza? Então, já coloquei o índice aqui, vou dar um tab, maravilha, e aí o que eu vou fazer? Ele vai me pedir uma matriz, ó. Então, eu vou selecionar de junho, beleza? Até Mangaratiba, tá? Então, selecionei aqui de junho a Mangaratiba, beleza? Vou dar um ponto e vírgula, e aí qual vai ser o número da linha? O número da linha vai ser a linha correspondente, então, ó, correspondente, apertei o tab, né? Usei a fórmula Corresp aqui. A quem? Quem cuida das linhas são as lojas, concorda? Então eu vou selecionar
correspondente a Arraial do Cabo, que é a loja que eu selecionar aqui, ponto e vírgula. Na matriz procurada, repara só, como a minha matriz ela vai da linha 5 até a linha 10, na matriz do Corresp eu vou ter que selecionar aqui de 5 a 10 também, ó. Então eu selecionei de H5 a H10. Vou dar um ponto e vírgula. E aí, ó, coloquei o 0 porque eu quero quem é exatamente igual a Arraial do Cabo aqui. Tranquilo? Fechei o parêntese do primeiro Corresp, que vai tratar aqui das minhas linhas. Beleza? Então, maravilha. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um ponto e vírgula, e aí ele vai me trazer aqui, ó, o número da coluna. Qual vai ser a minha coluna que eu quero achar? A coluna correspondente a março. Então, eu vou colocar um outro Corresp aqui, aperto o Tab para entrar, maravilha, e aí eu tenho aqui o meu valor procurado, quem é correspondente a março, então eu cliquei aqui na célula C14, ponto e vírgula. Já que eu selecionei da coluna B até a coluna H, vou marcar a mesma coisa aqui nos cabeçalhos, ó, de B5 até H5, beleza? Ponto e vírgula, coloquei o 0, porque eu quero quem é exatamente igual à palavra março, que é o que eu estou procurando aqui. Fechei o parêntese do Corresp, fechei o parêntese do índice, e aí dei um Enter. Ó. E aí o que vai acontecer? Quando eu seleciono aqui a armação dos búzios, ele já traz aqui para mim, ó, a armação dos búzios em março, ó. Cadê? Março tá aqui, a armação dos búzios tá aqui, ó. E aí é essa célula aqui, ó, 277, 373, tá vendo? Então, já trouxe aqui pra mim, ó. Se eu quiser deixar exatamente igual a essas células que estão aqui em cima, posso pressionar o Ctrl Shift 1, que aí ele vai formatar aqui, ó, em número decimal com 2 casas, beleza? Então, basicamente, o Ctrl Shift 1 ele tem que ser o 1 da exclamação. Se você apertar o Ctrl Shift 1 do teclado numérico, não funciona, tá? Então, já tenho aqui exatamente o índice Corresp. Eu vou lá para junho, que é a primeira coluna, 320, 707. Mudei a loja, por exemplo, vou para Mangaratiba, 286, 578 e assim por diante. Beleza? Então assim que a gente faz o índice Corresp aí dentro do Excel. Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, se você aprendeu, se você conseguiu chegar até aqui, comenta aqui embaixo o que você achou, deixa o like e se inscreve no canal também. Tranquilo? Além disso, a gente deixou no link da descrição aqui, se você está procurando um curso de Excel para se destacar no mercado de trabalho e conseguir promoções, passar nos empregos que você quer, fazer provas de Excel em processos seletivos com confiança, a gente deixou no link aqui da descrição o nosso método completo, que é o mapa do Excel. Lá vai ter uma página te explicando tudo como é que funciona e te convidando aqui, cara, para fazer parte aqui do nosso time de alunos, e eu espero que faça sentido para você também. Então, se você busca qualquer coisa que eu falei aqui, é só você clicar lá no link e entender como é que funciona aqui o nosso método completo, que tem mais de 30 horas, mais de 4.000 alunos, a metodologia validada por milhares de pessoas, e eu espero que você curta também. Fechado? Então, tamo junto, te vejo no próximo vídeo, um abraço!